possível obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Olá, meu nome é Daniela Bianchi, eu sou engenheira civil, engenheira de segurança e especialista em fatores humanos. Eu vou conversar aqui com vocês hoje sobre análise de investigação de acidente, uma abordagem diferente, uma visão moderna, onde a gente vai considerar os fatores humanos na análise de uma investigação de acidente. Vai ser uma conversa bem rápida, é só uma introdução, mas eu acho que já vai dar uma ideia para vocês do que é essa nova visão para a segurança. É comum a gente ouvir a afirmação que 80% dos acidentes são causados por erro humano. Mas será que isso é verdade? Isso parece ser verdade quando pegamos alguns acidentes aleatoriamente e vemos que, em média, 80% desses acidentes têm como causa o erro humano. Mas se fizermos uma reanálise e aprofundarmos um pouco mais na investigação, iremos observar que desses 80% que pararam a investigação no erro humano, a grande maioria, ou seja, 70%, foram erros causados por condições latentes sistêmicas. Em outras palavras, existem falhas ou fraquezas no sistema que produzem precursores de erro que aumentam a probabilidade das pessoas errarem. E apenas 30% são erros atribuídos ao indivíduo. Mas isso não quer dizer que as pessoas tinham a expectativa de que o acidente fosse acontecer. O que podemos observar com essa análise é que temos duas visões distintas para definir as causas de um acidente. A visão tradicional, que para no erro humano como a causa do acidente, e com isso as soluções e recomendações focam em consertar as pessoas, porque as pessoas são um problema, e precisam de mais controle, mais medidas disciplinares, mais treinamentos ou simplesmente serem trocadas por outra pessoa. E a visão moderna, que é quando aprofundamos um pouco mais a análise e descobrimos que o erro humano é a consequência das condições latentes sistêmicas. E com isso temos soluções e recomendações mais eficientes e abrangentes, corrigindo as falhas nos sistemas de gestão e na organização. Essas duas visões têm um grande impacto em como os líderes reagem ao erro e como as organizações aprendem. Vários fatores podem influenciar uma pessoa a tomar uma decisão errada, mas os investigadores também são pessoas e estão sujeitos aos mesmos fatores que operadores, líderes ou qualquer outra pessoa. O viés da confirmação é um desses fatores que podem prejudicar a análise dos fatos, deixando a investigação cheia de pré-julgamentos e preconceitos. Vieses fazem parte da natureza humana e o viés da confirmação é um exemplo de um desses vieses e que pode facilmente direcionar nossas ações para buscar o que estamos querendo confirmar. Por exemplo, eu acredito que acidentes acontecem porque as pessoas não seguem procedimentos. E com esse modelo mental, eu começo a minha investigação e já parto com essa hipótese na cabeça. E começo a procurar se as pessoas seguem os procedimentos. Em algum momento, essa informação vai estar disponível e eu vou achar alguém que não segue os procedimentos. Beleza, achei que eu estava procurando e bate com o que eu já sabia desde antes mesmo de começar a investigação. Mas devia ter questionado por que as pessoas não seguem os procedimentos. O que estava acontecendo no momento do acidente que fez com que não fosse possível seguir o procedimento? O procedimento é aderente e adequado à realidade? Esses questionamentos abrem uma série de outras hipóteses que levam a um nível mais profundo da investigação. Como não podemos mudar a natureza humana e muitas vezes nem percebemos que estamos fazendo isso, seguem algumas dicas rápidas para minimizar os efeitos desse viés. Manter a mente aberta e, se for trabalhar com hipóteses, trabalhar em mais de uma ao mesmo tempo. Ser questionador, não se contentar com a resposta mais fácil ou mais rápida. Basear as hipóteses em evidências e se colocar no lugar das pessoas. Agora vamos ver um exemplo real que ilustra bem esse viés. 20 de dezembro de 1995.
O voo 965 da American Airlines de Miami, na Flórida, para Cali, na Colômbia, dá início aos procedimentos de descida no aeroporto Alfonso Bonilla Aragón. A bordo estão 163 pessoas, 155 passageiros e 8 tripulantes. Próximo ao horário previsto para o pouso, o controle de Cali perde contato com o avião da American Airlines. Por volta das 10 horas da noite, o chefe da Defesa Civil de Cali, na Colômbia, é avisado. Cerca de 12 horas após o acidente, as equipes de resgate localizam o avião. Michele, filha de Gonzalo, tinha apenas 6 anos na época do acidente. Ela e o pai são 2 dos 4 sobreviventes do voo 965. As equipes de resgate se concentram agora na busca por pistas, e um grupo de investigação é formado na Colômbia e nos Estados Unidos. Depois que me chamaram, fiz os contatos necessários com a NTSB nos Estados Unidos e com a equipe de investigação da Colômbia. Eu atuava como diretor da investigação pela Aeronáutica Civil e a NTSB tinha um diretor de sua própria investigação. Unimos os 2 grupos para iniciar o trabalho. Mas por que o American 965 se chocou contra as montanhas de Buga, em baixa velocidade e fora da rota original? Os investigadores já sabem que os registros da tripulação e do avião estavam em ordem. E enquanto aguardam a análise das caixas pretas e do computador de gerenciamento de voo, se concentram nos fatores externos, como a questão da falta de radares de área. The distance DMI from Cali. The DME is 63. O controle de radar, nesse momento, se baseou no relatório de posição do piloto. Se o piloto diz ao controlador qual é a posição exata, o controlador tem mapas e na tela os pontos de entrada do avião. Os investigadores do acidente com o voo 965 da American Airlines entrevistam o controlador de Cali. Eles querem saber por que foi sugerido uma outra pista para pouso minutos antes da aproximação. O controlador tinha 2 aviões, um da Avianca entrando pelo leste, chegando ao VOR de Cali, que fica ao sul do aeroporto. Estimava-se que esse voo da Avianca chegaria ao VOR de Cali aproximadamente 1 minuto antes do que o da American Airlines. O VOR é um equipamento que emite sinais direcionais de rádio instalado em determinados pontos geográficos. Serve para as aeronaves definirem posição e rota. Para fazer o pouso pela pista 01 pelo VOR Cali, o voo da American Airlines teria que passar sobre o aeroporto e realizar uma manobra chamada de inversão. Isso implicava em aproximadamente 10 minutos de voo. Mas, adicionalmente, como a Avianca estimava chegar ao VOR aproximadamente 1 minuto antes que o American, o voo American teria uma espera adicional de 5 minutos. Niner 65 Cali. É por isso que o controlador, para ajudar o piloto da American Airlines, perguntou-lhe se isto ajudaria e se queria pegar a pista 19. Are you able to approach runway 19er? A primeira conclusão que chegamos foi que o plano do controlador foi muito bom em cumprir os 3 objetivos que tem o serviço de controle de tráfego aéreo: dar segurança, ordem e agilidade. O que nos chamou a atenção nessa análise foi que o controlador nunca, nesse ponto, autorizou ao voo American Airlines para ir direto ao VOR de Cali, mas autorizou a Cali. Depois que o piloto aceitou proceder direto a Cali pela pista 19, ele ficou surpreso com as reiteradas perguntas do controlador, solicitando que notificasse Tuluá. E foi então que começamos a questionar se eles deveriam ter notificado o VOR de Tuluá
ou como deveriam conduzir a aproximação Rosso. Isso porque Rosso é ao mesmo tempo uma estação terrestre e também um procedimento de aproximação. Então houve uma confusão por isso. Na maior parte do mundo, o primeiro ponto de chegada para aterrissar em um aeroporto, a primeira estação terrestre, dá nome ao procedimento de chegada desse aeroporto. No aeroporto daquele país, infelizmente, era diferente. Rosso estava perto da pista e era o final do procedimento. Os investigadores trabalham com a hipótese de a tripulação não saber exatamente como executar a aproximação Rosso 1. Mas, ao cruzar os dados do computador com a análise das caixas pretas, os investigadores começam a entender o que aconteceu com o American 965. I put direct to Cali for you in there. Quando é dada a instrução ao computador para que voe direto a Cali, ele apagava todos os pontos intermediários. Então, enquanto que o piloto tinha, digamos, apagado de sua percepção, de seu planejamento, o ponto Tuluá, para o controlador continuava sendo importante. E é por isso que o controlador perguntou nessa mesma transmissão do piloto. Ele disse, notifique VOR de Tuluá. Approach runway 19er. Rosso number 1 arrival. Report to Lua VOR. Para o piloto, não estava claro que já havia passado do lado de Tuluá. Revisando as transcrições das comunicações, vemos que a maior parte do tempo o piloto estava fora de posição, ainda tentando identificar qual era a sua posição em relação a Tuluá. E mais ainda, tentando levar o avião a Tuluá. O piloto, depois de tentar sem sucesso voltar a Tuluá, decidiu ir até Cali. E depois de 1 minuto e meio aproximadamente, o piloto não tinha realmente avançado até Cali. Sem perceber, tinha feito um semicírculo, voando quase que na mesma distância, equidistante de Cali. E estava a 37 milhas somente. Mas poucos segundos após falar com o controlador, o comandante se dá conta de que não está indo na direção correta. Agora, como o tempo todo tinha se falado em realizar a aproximação padrão Rosso 1, finalmente o piloto chegou à decisão de solicitar voar até Rosso. Why don't you just go direct to Rosso then, all right? Okay, let's. I'm going to put that over you. Agora, quando finalmente o piloto decidiu introduzir o ponto Rosso, ele encontrou um problema que não percebeu em momento algum. E só se soube depois da investigação. Tudo o que ele precisava fazer era apertar R para Rosso. Mas o que ele não percebeu é que R de Rosso também era usado para outra localização chamada Romeu, que era perto de Bogotá, e não de Cali. Então, quando ele apertou confirmar, o avião virou e fez exatamente o que foi instruído a fazer. Mas por um engano. O avião ainda estava descendo e virou em direção a Bogotá, afastando-se de Cali. E continuou descendo. E foi descendo por trás da montanha sem que os pilotos percebessem. E quando faz essa curva, aparece o obstáculo, a montanha, e vem o alarme de terreno. Oh my God! O GPWS, Ground Proximity Warning System, soou apenas a 6 segundos do impacto. Neste momento, o comandante dá a ordem ao copiloto para que efetue a manobra evasiva de terreno. O que o copiloto faz muito rapidamente. Muito rápido. It's okay. Okay, easy does it, easy. Mas como o alarme continuava dando aviso de proximidade de terreno,
Então o comandante volta a mandar o copiloto posicionar o nariz do avião mais para cima para tentar passar por cima do obstáculo. Portanto, o tempo foi insuficiente e o rendimento do avião foi insuficiente para que sobrevoasse o obstáculo. Ao aceitar o pouso pela pista 19, a tripulação aciona os speed brakes, dispositivos aerodinâmicos localizados nas asas, que ajudam o avião a descer mais rapidamente sem precisar aumentar a velocidade. Foram feitos testes em simuladores de voo. Estabeleceu-se que o speed brake produz um arrasto no avião, uma resistência, o que tira sua sustentação, obviamente. Os speed brakes não deveriam estar sendo usados para que o avião estivesse limpo em sua superfície para fazer a manobra evasiva. A investigação do American Airlines 965 chega ao fim. O vídeo mostrou a investigação que foi conduzida pela autoridade da Colômbia, que encontrou as seguintes falhas. Falha da tripulação de voo em planejar e executar adequadamente a aproximação da pista 19 e o uso inadequado da automação. Falta de consciência situacional da tripulação sobre a navegação vertical, a proximidade do solo e a localização relativa de auxiliares de rádio críticos. Ainda na visão da autoridade, também foi determinado como um dos fatores contribuintes para o acidente a execução da manobra de escape pela tripulação de voo, enquanto os freios de velocidade permaneceram acionados, e os esforços contínuos da tripulação de voo para agilizar sua aproximação e pouso, a fim de evitar mais atrasos. Já na visão da companhia aérea, as informações de navegação geradas pelo sistema de gerenciamento de voo, que usava uma convenção de nomenclatura diferente daquela publicada nos gráficos de navegação. A American Airlines entrou com uma ação contra a Jeppesen e a Honeywell, que criaram um banco de dados dos computadores de navegação e que falharam em incluir as coordenadas de Rosso sob o identificador R. E também culpou o aeroporto por não ter o radar funcionando, que poderia ter monitorado o 757 e os controladores poderiam auxiliar melhor os pilotos e alertá-los sobre seu posicionamento. A American Airlines atribuiu um aumento de carga de trabalho para os pilotos devido à solicitação repentina do controlador de mudança de pista, a qual acarretou uma mudança de procedimento para o pouso que não estava configurada no computador de gerenciamento de voo. E além disso, também não era comum utilizar a pista 19. Aqui a gente percebe que todas as falhas ocorreram, mas fica clara a preocupação da autoridade em culpar a companhia aérea e a preocupação da companhia aérea em culpar qualquer um para se livrar da culpa atribuída a ela. Outro fator extremamente importante e em um nível mais profundo e abrangente é a cultura que está presente na organização. Você acha que a nossa organização tem uma cultura punitiva ou de aprendizagem com erros? Nossa liderança enxerga a punição como uma forma eficaz de garantir a conformidade? Vamos ver o efeito da punição quando usada como uma simples ferramenta de controle. Ameaças de punição não impedem as pessoas de cometer erros ou violar regras, mas sim de reportá-los. Medo da punição cria uma barreira para o bom relacionamento entre a equipe e diminui o nível de confiança, reduzindo também os diálogos abertos. Vários estudos demonstram que a valorização do diálogo aberto, reporte espontâneo e sugestões de melhorias estão associados com um ótimo desempenho em segurança. Vamos ver agora o efeito da punição quando a análise vai além do erro humano. O uso apropriado de medidas disciplinares tem espaço para as não conformidades intencionais, as quais, após investigadas, não são atribuídas às condições latentes sistêmicas. O uso de punições corretamente dimensionadas para os erros intencionais é percebido como necessário pelos demais integrantes da equipe e valoriza quem se empenha em trabalhar corretamente. Um outro fator que vai influenciar no processo de investigação é a liderança. A reação da liderança quando algo sai errado é uma forma de perceber como está a maturidade da cultura de segurança da organização. É a liderança quem vai ditar para onde ela quer levar a cultura de segurança,
Não com palavras bonitas ou com discursos ensaiados, mas com ações e reações. No ciclo da culpa, os líderes vão à caça às bruxas. Eles querem saber quem cometeu o erro. Como funciona esse ciclo? Alguém comete um erro, a liderança descobre quem cometeu o erro e simplesmente aplica medidas disciplinares. Isso gera medo na equipe e redução da confiança. Com essa atitude, a liderança deixa claro que não está aberta ao diálogo, porque se alguém conversar sobre o que está errado, poderá ser punido. E se as pessoas mais próximas à realidade do campo não falam sobre os problemas, os líderes ficam menos conscientes das condições reais de trabalho, e as condições latentes sistêmicas não são tratadas e continuam criando precursores de erro que favorecem o erro humano. E com simples aplicação de medidas disciplinares, eu tenho uma falsa impressão de que resolvi meu problema, quando na verdade eu estou favorecendo uma condição para os erros continuarem acontecendo. Vamos ver agora a diferença que a reação da liderança ao erro pode causar quando ela pergunta e quer entender o que aconteceu. Alguém comete um erro e a liderança quer entender o que aconteceu que tornou possível o erro. Para isso, ela exerce a escuta ativa e valoriza os relatos espontâneos. E como resposta ao que ela ouviu, ela age, tratando as condições latentes sistêmicas. Essa atitude e esse feedback da escuta ativa faz parte da construção da confiança mútua e reduz o medo da culpa entre a equipe. A liderança demonstra com sua atitude que está aberta ao diálogo e estimula a equipe a levar novos relatos. Com isso, a liderança fica mais consciente das condições reais de trabalho e pode tratar melhor das condições latentes sistêmicas. E se as condições latentes são gerenciadas, eu tenho uma redução nas situações que favorecem o erro. Logo, eu diminuo ou até elimino a recorrência de erros similares. Poxa, mas então isso quer dizer que ninguém mais vai ser responsável por nada? Fatores humanos é uma grande desculpa para os erros que as pessoas cometem? Não, não é isso. Responsabilidade é diferente de culpa. As pessoas continuarão responsáveis pelos erros intencionais, mas como vimos no gráfico lá no início, a maioria do que chamamos de erro ou ato inseguro é não intencional e causado por condições latentes. E as pessoas nem percebem que estão cometendo um erro, acham que estão fazendo a coisa certa. Então, se a investigação parar no erro humano, podemos estar perdendo uma grande oportunidade de entender o que está acontecendo na nossa organização e assim poder evitar que pessoas diferentes caiam na mesma armadilha e cometam acidentes similares. Espero que esse vídeo tenha conseguido plantar uma semente dessa nova visão para a segurança e para uma forma de trabalhar diferente, mais construtiva e menos punitiva. Recomendo a leitura do Guia 621 da IOGP para quem quiser saber um pouco mais sobre o tema. Obrigada por terem me ouvido até o final e fica a dica. O erro humano não é o fim da análise de um acidente, é o início.